O que representa o ouvinte entre espinhos? Já sabemos o que é ouvinte à beira do caminho, já sabemos o que significa ser ouvinte de pedregais, e agora vamos saber o que representa o ouvinte entre espinhos. São os que se tornam tão absortos nos negócios que não têm tempo para orar, para estudar a Bíblia, para procurar servir a Deus. Às vezes os anseios da alma são pela santidade e o céu, até anelam, né? Até anelam. Eu quero muito ser santa, eu quero muito que Jesus volte para que eu suba com ele. Mas não há tempo para retrair-se do tumulto do mundo para ouvir as palavras majestosas e autorizadas do Espírito Santo de Deus. Não tenho tempo, eu não tenho tempo, meu tempo é muito pouco, é muito pequeno. E a Bíblia diz categoricamente em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é verdade? Então, as coisas da eternidade são tidas como secundárias e as do mundo supremas. Olha só, isso é ser ouvinte entre espinhos, é considerar as coisas da eternidade como secundárias e as do mundo supremas. É impossível a semente da verdade produzir fruto, porque a vida da alma é utilizada para alimentar os espinhos do mundanismo. É impossível, irmãos. É impossível a semente da verdade plantada por Cristo Jesus produzir fruto dessa maneira, porque a vida da alma é utilizada para alimentar os espinhos do mundanismo. Nós temos que ter muito cuidado. Não temos que baixar a guarda com respeito aos tumultos do mundo, os negócios, a falta de tempo. Realmente, são muitas atividades que nós desempenhamos, mas nós precisamos, meus queridos, tirar tempo para orar. Precisamos tirar tempo para estudar a palavra de Deus. Se nós não temos tempo durante o dia, acordemos nas madrugadas para fazer nossos estudos, para orar. Amém? Porque nós não podemos ficar somente no desejo, somente no anseio. Nós precisamos buscar realmente vivenciar a vontade de Deus para a nossa vida, que é a santificação. As coisas da eternidade, elas precisam ser supremas em nossa vida, terem prioridade em nossa vida, para que a semente da verdade produza fruto em nossa vida. Os ouvintes comparados com o caminho, com pedregais ou com o chão cheio de espinhos, são casos perdidos? Uma vez que você está se identificando com estas realidades aqui, entre os ouvintes de pedregais e os ouvintes à beira do caminho, o teu caso é sem esperança? Não. O Espírito de Deus procura continuamente quebrar o encanto da enfatuação que mantém os homens absortos em coisas mundanas e despertar anelo pelo tesouro imperecível. O Espírito de Deus está procurando ainda, pleiteando para quebrar o encanto do coração dos ouvintes à beira do caminho e entre pedregais. Não é um caso perdido. E também entre os espinhos também, né? Os 3 casos, à beira do caminho, entre pedregais e também aqueles entre os espinhos. O Espírito de Deus procura continuamente quebrar esse encanto. E que nós venhamos, caso nós estamos nos identificando com esse tipo de ouvintes aqui da palavra, que nós venhamos deixar que o Espírito Santo quebre este encanto que nos mantém aí presos a uma formalidade, a um cristianismo sem vida. Meu Pai, tenha misericórdia de muitos que estão aqui entre esses ouvintes aqui. É muito triste, meus irmãos, levarmos a semente da palavra de Deus como o ouvinte à beira do caminho, o ouvinte entre pedregais e o ouvinte que está ali entre os espinhos. No trabalho de salvação dos perdidos, o que necessita ser feito? Trabalho pessoal. Devemos aproximar-nos dos homens individualmente com simpatia, semelhante à de Cristo, e procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna.
Precisa ser feito um trabalho pessoal. Precisa haver uma aproximação individualmente, com simpatia, semelhante à de Cristo, e despertar o interesse dessas pessoas nas coisas da vida eterna. E o que primeiro precisa ser visto, o primeiro ponto, a primeira coisa é que as pessoas que nós estamos trabalhando, elas precisam ver esse interesse nas coisas das coisas da vida eterna em nós em primeiro lugar. Porque se elas não têm visto em nós esse desejo, esse interesse, como que elas mesmas terão, não é verdade? Então, no trabalho de salvação dos perdidos, é preciso que haja trabalho pessoal e é necessário testemunho. Nós precisamos dar um bom testemunho, porque não adianta só pregar. Precisamos também mostrar que nós fomos impactados pela palavra, pela semente do evangelho. Amém? O que representa a semente lançada em boa terra? Agora chega uma parte muito interessante desse estudo. Recebendo a palavra, aceita todas as suas condições e exigências. Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. A seus olhos, os preceitos de homens mortais e falíveis reduzem-se à insignificância quando comparados com a palavra do Deus infinito. De todo o coração e com propósito não dividido, o que acontece com eles? Anela a vida eterna e à custa de perdas, perseguição ou mesmo morte, obedecerá à verdade. Eita glória! Amém? Este que foi semeado aí em boa terra, coração ouvinte aí da boa terra, ele anela a vida eterna, mesmo à custa de perdas, mesmo à custa de perseguição, ou mesmo até mesmo, queridos, à custa da morte, mas obedecerá à palavra de Deus. Então, esse que é lançada em terra boa, ele recebe a palavra e aceita todas as condições e exigências. Não, eu vou viver a verdade, custe o que custar. É este o padrão de Deus? O padrão de Deus é tão alto assim, mas eu estou disposta a pagar o preço. Que meus hábitos, meus costumes, minhas práticas, nada disso venha me impedir de receber a palavra de Deus. Pelo contrário, eu vou submeter tudo isso, meus hábitos, costumes, práticas, à submissão à palavra de Deus. Amém? Que assim seja, meus amados irmãos, que nós venhamos ser ouvintes de boa terra, da boa terra, que nós venhamos aceitar a palavra de Deus, seja qual for a sua exigência, em nome de Jesus, que o nosso coração não venha ser um coração dividido, um coração que cocheia entre dois pensamentos, mas que nós possamos submeter nossos hábitos, costumes e práticas à palavra de Deus. Amém? Que nós venhamos ser esse ouvinte de boa terra. Eu não sei quais palavras você vai se deparar por aí, diante das coisas que nós temos ainda para estudar, assuntos maravilhosos que a palavra de Deus tem para a gente estudar. Quem sabe assuntos que você imaginava que era de um jeito e agora você se depara com este assunto e você vê que não era daquela maneira que você aprendeu. Mas seja qual for a exigência da palavra do Senhor, aceite. Aceite, mesmo que você tenha ali já um hábito, um costume, uma prática que você já tem ali há muito tempo na sua vida, submeta a partir daquele momento a palavra de Deus. O padrão de Deus é altíssimo, meus irmãos, e nós precisamos viver a sã doutrina. Amém? Em nome de Jesus, venhamos, meus amados, entender esta parábola, a parábola do semeador, e que nós venhamos ser ouvinte de boa terra. Que nós não venhamos ser ouvinte de pedregais, que nós não venhamos ser ouvinte à beira do caminho, que nós não venhamos ser ouvinte entre espinhos,
mas que nós venhamos receber a boa semente lançada pelo próprio Cristo em boa terra, na terra do nosso coração, e possamos ser transformados por essa semente, que é a palavra de Deus, e que essa semente venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um em nossa vida. Amém?